Pessoal, na primeira parte do programa, nós tratamos de dar a vocês um quadro geral, como é que esses dois grandes agrupamentos políticos estão prontos, preparados para enfrentar o que é agora o início oficial da campanha eleitoral. Vamos agora, nessa parte final do programa, examinar as estratégias dos dois, Lula e de Bolsonaro. Ambos começam a fase final, a reta final, pelo Sudeste. Vamos ver primeiro a reportagem de Adriana de Luca. Os dois candidatos que lideram a disputa vão investir primeiramente em atos grandiosos, numérica ou simbolicamente, na região Sudeste, onde se concentram cerca de 43% dos eleitores. A região Sudeste tem uma característica que ela ainda está totalmente consolidada. Além de ela possuir os maiores colégios eleitorais, ela ainda apresenta uma certa sensibilidade a movimentos dos candidatos. Bolsonaro dará a largada da campanha em Juiz de Fora, local onde sofreu a facada durante a disputa de 2018. A ideia da coordenação do presidente é reviver nos eleitores sentimentos que impulsionaram a candidatura há 4 anos. Com os indicadores econômicos apresentando sinal de melhora nas últimas semanas, o QG bolsonarista avalia que há espaço para avançar nas pautas conservadoras, que mobilizam o eleitorado mais fiel do presidente. Do lado petista, a investida eleitoral terá início em frente a uma fábrica de automóveis, como forma de resgatar as origens operárias de Lula e reforçar a ligação com esse extrato dos eleitores. Além disso, até o final da semana estão previstos grandes comícios em Belo Horizonte e São Paulo. Não por acaso, capitais de 2 estados onde o ex-presidente viu a vantagem anti-Bolsonaro diminuir na última semana. São aí menos de 50 dias. Nesse período, os candidatos precisam efetivamente mostrar que não está absolutamente nada decidido. Bolsonaro entende que pode se eleger mesclando o resgate de pautas antigas que foram pilares de sua última campanha, como o combate à corrupção, com medidas de seu governo que miram o eleitorado mais vulnerável, como o aumento do Auxílio Brasil. Já a estratégia petista para conter a recuperação de Bolsonaro terá foco na questão econômica, principalmente no que se refere à inflação e à fome, que atingem a população mais carente. Também há um olhar especial para o trabalho de divulgação nas redes sociais, um dos pontos fortes de atuação do atual presidente. Para furar essa bolha, Lula conta com o apoio do novo aliado, André Janones, que tem uma massiva presença principalmente no Facebook, terreno em que o bolsonarismo impera. No entendimento dos petistas, o esforço é para tentar acabar com a eleição já no primeiro turno, reforçando o discurso do voto útil para aquele eleitor que não quer eleger Lula, mas sim evitar um novo mandato de Bolsonaro. Renato, nós estamos agora, já que você fez aquela menção tão feliz sobre a incapacidade das ciências humanas de prever o futuro, nós estamos no campo das ciências humanas, que é da subjetividade e dos símbolos. Ambos escolheram símbolos para começar a campanha. O símbolo escolhido pelo bolsonarismo é óbvio, é o do martírio, do Messias enviado por Deus, que se sacrifica por nós. O símbolo escolhido pelo Lula é um pouco mais secular, mas também tem na origem a ideia do nascimento de um mito. O homem que defendeu a classe trabalhadora desde os seus primórdios como líder sindical, numa região de São Paulo que hoje já não tem mais sequer lembrança do que foi o ABC nos anos 70. O ABC hoje é outra coisa, a indústria nem mais existe desse jeito. Hoje é serviços. Eles escolheram os símbolos corretos? Nós podemos analisar esses símbolos também com um novo viés, o viés de quem mantém uma estratégia vinculada à fidelização do seu eleitorado, que é a estratégia do Bolsonaro, que é, como você disse muito bem, William, uma estratégia messiânica, né, de consolidação dos votos, ou uma tentativa de falar para um aspecto maior de pessoas. Acontece na prática que ou o Bolsonaro tira voto do Lula ou ele não conseguirá ganhar a eleição. Esse retrato de segundo turno mostra claramente que o Lula tem maioria absoluta do total de votos, seria uma maioria maior, ainda maior, se considerar o cálculo dos votos válidos. Ou seja, para o Bolsonaro tirar voto do Lula, ele precisa ampliar
o seu discurso um pouco menos messiânico, falando mais para uma camada média do eleitorado. Porém, se ele radicaliza a campanha nesse tom messiânico, ele ao mesmo tempo afasta esse mesmo eleitorado que é necessário para que ele reverta o jogo no processo eleitoral. Esse é uma sinuca de bico para os marqueteiros do Bolsonaro, hein, Raquel e Caio? Quer começar, Raquel? Não, vai lá, Caio. Oh, nossa, então eu decido, Raquel. É uma sinuca de bico para o Bolsonaro, mas eu acho que ele tem espaço para fazer isso. Né? O foco da campanha dos dois lados está muito claro. É o eleitorado de baixa renda e as mulheres. Para baixa renda, o Bolsonaro está ganhando um discurso. Hoje caiu o preço da gasolina de novo, já é quinta redução de preço de combustível, somando gasolina e diesel. Ele está ganhando uma baita ajuda do preço do petróleo lá fora, que chegou num momento crucial para ele. Ele driblou as regras eleitorais para pagar mais auxílio. Ele está falando direto para essa mulher de baixa renda. E quando ele foca no público evangélico, de novo, com a Michelle falando que os demônios ocupavam o Planalto, está falando com essa mulher de baixa renda. Ele precisa dosar o discurso, ele não pode exagerar, por exemplo, no 7 de setembro. Mas existe sim um espaço para ele crescer. Neste momento, William, e não sei se o Caio tem a mesma impressão, neste momento a gente enxerga a campanha do Bolsonaro mais motivada, mais para frente, enquanto a campanha do Lula está um pouco acuada, tentando ver como reagir. O Janones expressa muito essa tentativa de reação. Quando ele publicou no Twitter semana passada, olha, o PT precisa parar de falar com as Fiespes da vida e precisa voltar a falar com o povo. É muito isso de desembarcar da estratégia de defesa da democracia, e que, enfim, é a base do nosso sistema. Deixar os valores abstratos e ir para o bolso. Mas que não dá voto e voltar a focar na economia. Vamos pegar essa sinuca de bico descrita pelo Renato Meirelles, é razoavelmente fácil da gente reproduzir aqui. Se o Bolsonaro quer ganhar, ele precisa tirar votos do Lula. Fazendo o que ele está fazendo, ele não tirar votos do Lula. É isso? Vou um pouquinho além. Acho que para o Bolsonaro ganhar, ele tem que reconquistar o eleitor, meio óbvio, mas e a questão é matemática, o eleitor que votou nele em 2018 e parte desse eleitor hoje está com o Lula. Então, não necessariamente, tudo bem, a gente olha como, esse eleitor está com o Lula hoje? Está com o Lula, mas já esteve comigo? Já esteve comigo. Essa é uma questão. Outra questão, tem um embate aí de Brasil Real. O Brasil Real que o Lula vai propagar, e já propaga na campanha, é um Brasil real de inflação, um Brasil real de dificuldades econômicas, de miséria, de pobreza. Ou seja, esses dados positivos que a Raquel acabou de mencionar, por exemplo, você não dá tanto peso. Não, mas a campanha do Bolsonaro diz, olha, esse Brasil real não é esse Brasil dos valores democráticos e por aí vai. É esse Brasil real que começa a melhorar, começa a ter um fôlego. Meu governo foi afetado por 2 guerras, guerra da pandemia e a guerra da Ucrânia. Mais quem que é melhor? Quem pode projetar um futuro melhor? E o terceiro ponto é o do anti. Quem convenceu o eleitor de que o outro é pior, uma eleição de rejeição, né? Se o antibolsonarismo for maior que o antipetismo, Lula ganha. Se o antipetismo for maior que o antibolsonarismo, Bolsonaro ganha. Renato, o raciocínio do Caio nos dá a impressão de que há um espaço muito grande para a formação ideológica do voto. Quando a gente está falando do antipetismo ou do antibolsonarismo, nós estamos falando de posturas ideológicas. Que espaço tem? Vamos lá. Primeiro, uma diferença aí de análise que eu faço com relação ao papel da questão democrática. Ela não está aí para ganhar voto. Ela está aí para aumentar a precificação de qualquer tentativa de rompimento democrático. Quando você faz um paralelo com as eleições de um golpe militar de 64, nós tínhamos o PIB apoiando o golpe militar e os Estados Unidos apoiando o golpe militar. Qualquer processo de ruptura democrática hoje é muito mais difícil. E, nesse sentido, que é importante as manifestações que vieram no dia 11 de agosto. A segunda questão é que existe uma colocação muito como se a baixa renda, as mulheres e os evangélicos fossem coisas muito diferentes.
né? Vamos lá, dos 40 bilhões distribuídos aí através da PEC, 30 bilhões pelo menos foi para o bolso dessas mulheres. Essas mulheres de baixa renda são mulheres mais evangélicas. A gente sabe que tem uma correlação direta aí entre a renda e a religiosidade dos brasileiros. Então, evangélicas, mulheres, baixa renda. O dinheiro vai para as mesmas pessoas. O Lula continua liderando esse processo. E o que está acontecendo é que o ex-eleitor bolsonarista, como diz o Caio, nessa fatia do eleitorado, tá se reagrupando para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, esse mesmo eleitor que hoje vota no Lula, que foi Bolsonaro, também já foi Lula no passado. Vamos lembrar que quem elegeu o Crivella senador foi o Lula. Né, o Crivella, ex-senador, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e evangélico. Então, esse de fato, é um eleitor pendular. E, por fim, o que pouca gente está falando ainda é que o Bolsonaro teve a melhor semana, talvez, dos 3 anos e meio de governo. Bolsonaro saiu de notícias negativas sucessivas, muitas delas causadas por ele mesmo, e passou a mudar a situação de percepção de que ele não fazia nada na economia, né? Então ele de fato criou uma sensação de movimento por um lado, seja para a questão dos combustíveis, seja para a questão da PEC. Com a campanha eleitoral, os veículos de comunicação terão que dar isonomia nessa cobertura. E ao dar isonomia da cobertura, o ex-presidente Lula vai poder falar claramente para um número maior de pessoas do quanto que esses brasileiros acreditam que essas medidas são medidas eleitoreiras ou são medidas mais sustentáveis. Então, teremos agora a chance do contraditório, William, Raquel e Caio. Renato, muito obrigado. Posso considerar essas suas observações de encerramento nesta edição? Queremos tê-lo novamente aqui, participar dessa roda. A gente não tem todas as respostas, mas pelo menos a gente quer trazer para o público o que a gente tem de informação. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso muito obrigado pela sua disposição em participar aqui da roda de análise do WW. Boa noite, Renato. Boa noite, sempre um prazer estar na CNN. Raquel e Caio, é um ponto para vocês encerrarem com aquela manchetinha. Ele faz uma caracterização, até de cunho sociológico, estamos falando das mesmas pessoas, do evangélico, da mulher e da baixa renda. Tem um movimento pendular. Se tem um movimento pendular, algo empurra esse movimento do pêndulo de um lado para o outro. O que está empurrando? A mulher de baixa renda é pragmática, William. Em 2018, ela votou em Bolsonaro porque ele prometeu mais ordem, prometeu proteger os seus filhos que estão morrendo para o crime. Hoje, ela está olhando muito se ela consegue dar comida para esses filhos. Caio, para encerrar brevemente, sua capacidade de síntese proverbial. Se os dois candidatos apregoam o Brasil real, a eleição acaba caminhando para uma eleição extremamente ideologizada e focada nas rejeições e nos ataques ideológicos de lado a lado. Raquel, obrigado, boa noite. Caio, muito obrigado, boa noite para você também.